O meu nome é Nuno Salvador, sou gestor de ativos financeiros na Banca Inter Gestão de Ativos em Portugal e hoje tenho comigo o ilustre Miguel Moreira, também gestor de ativos financeiros na BKGA. E o nosso objetivo de hoje é apresentar o nosso outlook para 2026. BKGA, que para quem não sabe ou não está habituado, não é mais do que o acrónimo para Banca Inter Gestão de Ativos. Não queremos tomar muito do vosso precioso tempo, por isso vamos tentar ser o mais sucintos possível e demorar no máximo 30 minutos. Não queremos demorar mais que isso. Vamos agora partilhar a nossa apresentação. Porquê? Porque já sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Muito bem. Creio que a apresentação já está do vosso lado. Eu sei que não é habitual, mas deixem-me gastar uns segundinhos neste slide da capa, que é muito importante, para tentarmos passar aqui a mensagem que queremos passar com esta imagem. Para 2026, independentemente de como esperamos que termine o ano em termos de desempenho dos mercados, algo que já vamos desvendar um bocadinho mais à frente, esperamos aqui muita volatilidade. Ou seja, queremos, no fundo, a imagem quer dizer que queremos que embarquem connosco nesta viagem marítima, que deverá ser bastante agitada, mas cuja recompensa final queremos e esperamos que seja bastante recompensadora, tal como, por exemplo, a receita dos barcos da pesca do caranguejo real no Alasca. A nossa agenda para hoje começa com a análise da evolução dos mercados financeiros em 2025. Depois, desvendamos a nossa visão de mercado para as principais economias mundiais, bem como a alocação com que iniciámos este ano de 2026. No final da nossa apresentação, como já é habitual, vamos estar disponíveis para responder às questões que entendam colocar. Qualquer pergunta, por favor, abram o ícone de Q&A no canto superior direito da aplicação, escrevam-no, seja durante ou no final da apresentação. Depois, no fim, teremos todo o gosto em responder a todas as questões que tenham sido colocadas. Lembro, como sempre faço aqui, ou sempre fazemos aqui, o sucesso deste webinar vai depender tanto aqui do Miguel e do Nuno, como da vossa participação. Eu diria até que depende mais da vossa participação para não tornar isto tão maçador, tão monótono, ouvindo só as nossas vozes. Por isso, por favor, não temam, coloquem as questões que entenderem ser pertinentes. Vamos começar com uma análise aqui muito rápida dos mercados no ano passado e olhamos para uma tabela que trazemos sempre nas nossas apresentações. E se focarmos na coluna de 2025, vemos que foi um ano em que quase todas as classes de ativos se valorizaram. Isto quando medimos as rendibilidades nas suas moedas locais, com exceção aqui das matérias-primas energéticas, petróleo e gás natural. Mas façam aqui um exercício comigo. Imaginem que éramos alguém que acordava de um coma no final do ano e que tínhamos estado em coma precisamente desde o início de 2025. Olhávamos para estes números e ficávamos a pensar, epá, os mercados este ano foram maravilhosos, isto foi o walk in the park, sem percalços, como já sabemos, totalmente errado. E foi tal como perspectivávamos aqui no nosso outlook do ano passado, e para aqueles que assistiram, lembrar-se-ão provavelmente da capa que trazemos aqui no canto superior direito, esta imagem, em que dissemos que esperávamos um ano com muita volatilidade, e por isso é que escolhemos esta imagem da montanha russa. E, apesar de vermos retornos simpáticos, quer nas obrigações, onde os grandes vencedores foram os mercados emergentes e o high yield, quer até nas ações e na generalidade das matérias-primas, com exceção daquelas que eu já falei, não nos podemos esquecer do mês de abril. Mais propriamente o famoso Liberation Day, de dia 2, em que Donald Trump anunciou a implementação das tarifas comerciais. Agora, provavelmente já não nos lembramos, mas para terem uma ideia, as ações americanas caíram perto de 18% em abril. Mais, em 2 dias apenas, o mercado caiu 10%. Portanto, tivemos volatilidade e forte em 2025. Depois, surgiram as notícias de prováveis acordos com a União Europeia e com a China, acalmaram aqui um bocadinho os investidores, e depois disso o que é que tivemos? Uma das recuperações mais rápidas de que há memória, perdão, mesmo com conflitos armados a decorrer no Médio Oriente e também com a continuidade da guerra na Ucrânia. Perdão.
Nas ações, os campeões foram os mercados emergentes, destaque para a Coreia, uma subida de quase 100%, ou seja, quase que duplicou o seu valor no ano 2025. Depois, Japão, Reino Unido e Europa, que se valorizaram mais de 20%. Para terminar este slide, quero chamar a vossa atenção para a queda do dólar. Aqui ali vemos a verde o euro-dólar, mas é a valorização do euro face ao dólar, portanto o dólar caiu face ao euro mais de 13%. Isto teve um impacto negativo num retorno para os investidores da zona euro, que têm os seus investimentos baseados em euros, mas que investiram em ativos denominados em dólar, como já vamos ver e ter mais em pormenor a seguir. Ora bem, neste slide queremos mostrar-vos o impacto da forte queda do dólar no retorno das ações norte-americanas. Se nós formos investidores baseados em dólares, o nosso retorno teria sido maravilhoso, 17,4%, que é esta linha preta do gráfico. Mas se convertêssemos esse retorno para euros, ou seja, se a nossa moeda base fosse o euro e não fizéssemos cobertura cambial, o chamado hedging, os 17% caíam para 13,5%. 17% para 13,5%. Uma pancada monumental. Para além disso, este gráfico demonstra bem a concentração no mercado que existiu nos últimos anos, seja nas famosas magníficas 7, ou 7 magníficas, ou no setor tecnológico. Se nós, em vez de investirmos num ETF do S&P 500, tivéssemos investido no ETF do S&P 500 Equal Weight, deixa-me aqui explicar, se calhar é melhor, não é, Miguel? O que é o Equal Weight? O Equal Weight não é mais do que pegar nas 500 empresas que constituem o índice e aplicar-lhes o mesmo peso. Ou seja, em vez das magníficas 7 pesarem tanto como pesam hoje, passam a pesar o mesmo que, por exemplo, a empresa mais pequena em termos de capitalização bolsista do índice. Ficam a pesar todas o mesmo. E neste caso, se tivéssemos comprado um ETF do Equal Weight, teríamos perdido dinheiro por causa da queda do dólar. Portanto, em vez dos 17,4%, teríamos uma queda de 2,3% no nosso investimento. Portanto, isto é só para termos uma ideia do impacto da queda do dólar nos ativos denominados em dólares. Este é outro slide que trazemos sempre nos nossos outlooks, porque tem aqui os principais indicadores económicos e que nos podem ajudar a perceber um bocadinho como é que estão as principais economias do mundo. Não vos vou amassar com todos os números, senão estávamos aqui até ao fim de semana, mas vou focar-me, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se espera, no caso, a OTDE, que este ano, 2026, quer o crescimento económico, quer a inflação, se mantenham em linha com os níveis de 2025. O PIB a crescer 1,7% e a inflação a rondar os 3%. Inflação esta, como sabem, tem sido bastante persistente e deverá manter-se assim nos próximos tempos. Mas as tarifas, e já vão ver a seguir, o Miguel já vos vai explicar um bocadinho, não têm tido a contribuição negativa que esperávamos. Porquê? Porque a sua implementação não foi aquela que foi anunciada. Mas eu não quero antecipar manter. A zona euro foi aqui um bocadinho afetada pela guerra comercial do ano passado. Havia incerteza, desde logo, qual é que seria a percentagem de tarifas aplicada. Se eram tarifas para todos os produtos ou se havia produtos que iam ficar de fora. Se ia haver acordo com os Estados Unidos para baixar tarifas anunciadas no dia 2 de abril, etc. Havia aqui uma série de temas que estavam por clarificar e esta incerteza foi negativa para o sentimento económico. Mesmo assim, o crescimento acabou por ser em linha com o esperado, perto de 1,3% em termos anualizados. Para este ano, o crescimento económico deverá manter-se assim por estes valores em igual aos valores de 2025. O que é que vai ajudar aqui a Europa a crescer este ano? Temos a Alemanha a expandir o seu orçamento desde outubro do ano passado. Os cortes de taxas do BCE também, do ano passado também, vão aqui gradualmente começar a ajudar as economias, que era o intuito desses cortes, ou foi o intuito desses cortes. Não antecipamos aqui uma subida também significativa da inflação por via deste crescimento económico simpático que estamos a falar. Porquê? Estamos aqui a passar numa fase de moderação salarial. A subida do euro contra as moedas dos principais parceiros comerciais que não são do euro ajuda também a suavizar aqui a inflação. Para a China, finalizando este slide, é esperado um abrandamento económico dos 5% do ano passado para entre 4% e 4,5%. Pois a China continua com fortes pressões deflacionárias
E porquê é que isto acontece? Na nossa opinião, por dois motivos. Por um lado, a trégua comercial com os Estados Unidos é muito frágil, é muito ténue, por isso acreditamos que as tarifas devem manter-se elevadas para os próximos tempos. E depois, as alterações de políticas anunciadas agora no 15º plano quinquenal do governo, foi anunciado que iria ser dada prioridade à inovação tecnológica para incrementar a produtividade, algo que provavelmente vai ser deflacionário também, e que pretendem manter aqui o crescimento económico muito equilibrado, apoiado no consumo interno. Ou seja, eles estão a tentar fazer aquele caminho que nós acreditamos que é o caminho certo, que é passar de uma economia ou de um crescimento económico muito sustentado pela produção industrial para mais consumo interno, seria algo muito salutar. Próximo slide, que provavelmente já estão fartos de me ouvir, Miguel, passo-te a palavra. Obrigado, muito bem. Antes de mais, votos de um excelente ano para todos. Para começar, relembro que o ano passado o principal índice acionista americano voltou a subir a 2 dígitos, pelo terceiro ano, já terceiro ano consecutivo. Este movimento tem gerado um aumento muito significativo na riqueza dos 20% que têm rendimentos mais altos. Enquanto os mais ricos? Sim, os mais ricos neste caso, enquanto que o consumo nos segmentos mais baixos, nesta fase está mais contido. E depois vemos, olhando aqui para este gráfico à esquerda, este movimento que parece uma espécie de um capa, em que as famílias mais ricas continuam a beneficiar, enquanto que as famílias com rendimentos mais baixos sentem uma pressão maior. Significa, portanto, que graças a este movimento, este top 20 tem mais de metade, são 58% da riqueza total. Do lado direito do gráfico, aliás, no gráfico à direita, vemos também dois mundos completamente diferentes, bem visíveis nas estatísticas de produção industrial. O investimento em tecnologia continua a disparar, sobretudo a partir de 2022, e os restantes setores da economia com a produção industrial praticamente não crescem, como vemos ali pelaquela linha verde, não é? Passando para este tema tão falado, o tema das tarifas, tema muito presente nos mídias, mas a verdade é que o impacto real até agora tem sido mais limitado do que os headlines sugerem. A taxa efetiva, como veem, ronda atualmente os 14%, bastante abaixo da percepção de choque que muitas vezes passa para o investidor. Grande parte do custo das tarifas tem sido absorvido pelas empresas, através de margens mais baixas ou até pela renegociação com os fornecedores. Além disso, as empresas têm tentado não passar aumentos de preços para nós, neste caso, para o consumidor. Na prática, isto significa que já existe um impacto, é notado, mas ainda não vemos um efeito sistémico na inflação ou mesmo no consumo. O maior risco que conseguimos prever é se estas medidas se intensificarem e depois coincidirem com uma fase de desaceleração económica. Passando para uma coisa mais animada, tentar não usar muitas vezes esta palavra, mas a inteligência artificial é de facto hoje o principal motor. É inevitável. Do crescimento do investimento global. Portanto, o CAPEX, ou seja, o investimento feito pelas grandes empresas tecnológicas, leia-se Microsoft, Google, Meta, mais do que duplicou entre 2024 e 2026, o que mostra que é uma grande aposta que está a ser feita. Este investimento já representa uma fatia do crescimento do PIB, sobretudo nos Estados Unidos, onde a grande parte da nova produtividade está ligada a semicondutores, data centers, softwares, e o grande debate hoje já não é se a inteligência artificial é relevante. Aqui eu acho que na nossa opinião já é consensual. Claro. A verdadeira questão é se este nível de investimento é sustentável ao longo do tempo ou se estamos a antecipar um crescimento futuro muito grande que depois pode não se vir a materializar. Há esse risco, efetivamente. Ora bem, posso? Miguel, dás-me a palavra. Obrigado. Vamos agora falar sobre os níveis de endividamento público. E o que é que conseguimos perceber pelo gráfico da esquerda? Vemos que aumentaram para máximos históricos. E o que é que contribuiu para isto? Desde logo, os enormes programas de estímulo orçamental que foram feitos durante a pandemia para sustentar ou tentar sustentar as economias, as empresas e até os particulares. Depois, o aumento da despesa com prestações sociais neste contexto mais recente da escalada da inflação. E, finalmente, pela subida dos custos com os juros da dívida, obviamente impactados pela subida das taxas de juros dos bancos centrais nos últimos 3 anos. A ajudar à festa, os governos têm cada vez mais dificuldades para manter a dívida em níveis sustentáveis. Porquê?
todos sabemos que o contexto político atual complica aqui um bocadinho as contas, não é? Temos parlamentos muito fragmentados, muito polarizados, onde atualmente é praticamente impossível fazer cortes significativos da despesa pública. Aqui o risco de perder eleições não deixa os governos implementar medidas que obviamente são pouco populares, medidas mais de contenção orçamental. E mais, com esta brincadeira das guerras, os países estão a aumentar significativamente o investimento em defesa. E, quer queremos, quer não, esse investimento tem de ser financiado. Mais uma acha para a fogueira da dívida pública. Oi? Aí está. Neste slide, trazemos aqui, também é algo que já nos últimos outlooks temos trazido, que são as taxas de juro de curto prazo dos 3 principais bancos centrais. E podemos ver caminhos completamente diferentes para cada um deles. Primeiro, a Fed deve continuar a cortar taxas este ano e pelo menos 2 vezes. E digo pelo menos porque o próximo presidente da Reserva Federal norte-americana pode ser alguém mais influenciável pela administração, alguém mais dovish, que poderá querer cortar mais os juros do que o atual presidente Jerome Powell. E dar-vos nota, lembrar-vos que essa substituição vai ocorrer em maio deste ano. Portanto, podemos ter aqui mais ou até menos, obviamente isto é algo que é muito mutável, mas o esperado é para os Estados Unidos, Reserva Federal, cortar 2 vezes. Passando para o lado cá do Atlântico, o Banco Central Europeu deverá manter as taxas de juros nos níveis atuais. Foi o primeiro, se bem se lembram, a iniciar este ciclo de cortes, está numa fase do ciclo mais avançada, portanto, neste momento, wait and see, esperar para ver como é que evolui, por um lado, o crescimento económico e, por outro, muito importante também, a inflação. Finalmente, o Banco do Japão está num caminho inverso ao dos Estados Unidos. É o único que é esperado que suba taxas. Ou, se quiserem, continuar a subir, uma vez que tem subido nas últimas reuniões. São esperadas 2 subidas para 2026 e obviamente, aqui também vai depender da evolução da inflação, da política fiscal que a senhora Thatcher, japonesa, vier a implementar após as eleições de fevereiro e, obviamente, muito importante também, da evolução do iene nos próximos meses, 2026. Miguel, por favor. Falando das obrigações, o retorno vem hoje essencialmente de 2 fontes. O carry, que é, digamos assim, uma almofada que trazemos das excelentes valorizações das obrigações via aquilo que foi a evolução do preço, positiva, felizmente, e o roll down, que resulta do facto das obrigações irem aproximando da sua maturidade, ou seja, do seu vencimento. Temos yields ainda hoje atrativas, sobretudo no segmento investment grade, digamos, intermédio. Conseguimos hoje retornos ainda interessantes, sem assumir grandes riscos. Não sei se todos os presentes se recordam, mas este é um contexto bem diferente do que existia há 5 ou 6 anos atrás, onde as obrigações praticamente não pagavam, tínhamos um cenário de taxas de juros praticamente a zero e, curiosamente, a dívida pública alemã esteve com yields negativas. Ou seja, quem comprava aquelas obrigações ia perder dinheiro. Ou seja, pagavam um preço para financiar a Alemanha, certo? Isso mesmo. Incrível como é que houve esta mudança e ainda hoje vemos esta oportunidade. Sim, exatamente. Passando para o próximo slide, não querendo ser muito técnico, mas basicamente uma maior inclinação nesta curva, como podem ver, fez com que os prazos curtos e intermédios, neste momento, nos ofereçam a melhor relação que nós chamamos de risco-retorno. Isto significa que as obrigações com maturidades um pouco mais longas oferecem yields mais interessantes do que aquelas de curto prazo. Este efeito nesta curva faz com que, à medida que uma obrigação de 5, 6 anos que se aproxima da maturidade tenda, portanto, a valorizar-se, mesmo que as taxas de juros não se movam. Preferimos, portanto, este segmento dos 4 a 8 anos, onde conseguimos combinar um bom rendimento, alguma proteção e um bocadinho menos volatilidade. Para terminar aqui esta parte um bocadinho mais técnica, aqui a mensagem que quer passar é muito simples, é que o perfil de risco é hoje relativamente assimétrico, portanto, mesmo que as yields subam de forma moderada, aquilo que é o carry ajuda-nos a amortecer grande parte do impacto negativo. Ou seja, daí a palavra almofada que tu utilizaste. Ou seja, o carry
permite amortecer em caso das taxas subirem, ao contrário do tamanho, é esperado que se mantenha. Exatamente. Por outro lado, se as yields caírem, o potencial de valorização é bastante superior, sobretudo em maturidades intermédias. Como podem ver ali, os retornos estimados são maiores. Ok? Ou seja, o investidor neste segmento tem mais a ganhar do que a perder. Força. Muito bem. Vamos então passar das obrigações para as ações. E não podemos falar de ações sem falar do país com mais peso nas ações mundiais, que são, como podem ver aqui, os Estados Unidos. E para termos uma ideia, não são só o país com mais peso, como esse peso atingiu um novo máximo histórico há pouco tempo. Neste gráfico da esquerda podemos ver que são quase metade do total das ações do mundo. Portanto, os Estados Unidos pesam quase 50% do total das ações do mundo. E neste gráfico podemos ver também que este aumento do domínio norte-americano neste campo tem sido aqui suportado pelo crescimento de resultados das suas empresas. No gráfico da direita, vemos que o peso das tecnológicas e do setor de telecomunicações nos Estados Unidos disparou nos últimos anos. O gráfico é mesmo quase um disparo para o ar. E quer nos países emergentes, quer no resto do mundo, tirando os Estados Unidos, este fenómeno não foi tão forte. Isto não é algo que nos assusta, atenção, não é algo que nos preocupe. Não achamos que a situação atual é de todo comparável com a bolha da internet do ano 2000. Primeiro, a bolha .com foi insuflada, se quiserem, pelo crédito que as empresas pediram e contraíram nessa altura, e o boom desta inteligência artificial tem por base balanços de empresas sólidas e empresas altamente rentáveis. Como tu falaste, Meta, Alphabet, Microsoft e até a Amazon, que têm modelos de negócio bastante sólidos e têm posições dominantes no mercado da inteligência artificial. Este ano, o crescimento dos lucros vai ser fundamental para que o mercado acionista se continue a valorizar como nos últimos 3 anos. Este gráfico ilustra bem o que esperamos que aconteça fora do Japão e dos Estados Unidos. Nestes dois países, Japão e Estados Unidos, os resultados vão continuar bastante fortes, tal como no ano passado, mas na Europa, Reino Unido e na China, face a 2025, os lucros vão ser completamente diferentes, felizmente para melhor. Pelo menos é o que esperamos. Os lucros das empresas do S&P 500 vão ser, como podem ver neste gráfico, nestas barras, os que mais vão crescer, cerca de 15%, ou é esperado que cresçam 15%, mas as empresas do Eurostoxx 50, que apenas deverão ter crescido 1%, eu digo deverão, porque ainda estamos à espera dos resultados do último trimestre do ano passado, mas o esperado é ter crescido apenas 1% em termos de resultados. Este ano espera-se que cresçam 12%. É uma melhoria significativa. No Reino Unido, algo parecido, 1% no ano passado para 10% este ano. Na China, ainda é melhor. Passam de uma contração de 2% para uma variação positiva de 11%. Portanto, é esperado uma melhoria significativa nestas 3 regiões, / 3 países fora dos Estados Unidos e do Japão. Agora, crescimentos de lucros de 15% é muito bom, não há dúvida. Mas temos que ter muito cuidado com o preço a que compramos as ações. Este crescimento dos 15% pode não ser lucrativo no curto prazo. Atenção. Ou seja, o price to earnings do S&P 500 ronda atualmente as 23 vezes. O que é que significa o price to earnings? Tendo em conta o nível atual da capitalização bolsista das 500 empresas do índice, face aos lucros que são esperados para os próximos 12 meses, dessas mesmas empresas, vamos ter que esperar 23 anos, 23 anos, para reaver o nosso investimento. Claro que isto supõe, por um lado, que o preço das ações se mantinha como está e os lucros seriam os mesmos. Para já, os esperados para os 12 meses eram efetivamente esses e seriam repetidos para os próximos 23 anos. Óbvio que isto não acontece.
Por isso é que o rácio PE, Price to Earnings, vai variando todos os dias, consoante, por um lado, os lucros das empresas e, por outro, o preço das ações no mercado. Temos de ter alguma cautela, isso não há dúvida, porque, se olharmos para este gráfico, a média dos últimos 35 anos, desde 1990, é de cerca de 17 anos, ok? E estamos nos 23. Valor muito próximo do que tivemos no ano 2000, na era da bolha da internet. Mas, mais uma vez, não acreditamos que a inteligência artificial, ou o boom da inteligência artificial, seja igual ao boom da dot-com nos anos 2000. Estes dois gráficos servem para percebermos precisamente que, no curto prazo, e estamos a falar de um ano no gráfico da esquerda, o retorno do investimento pode ser muito bom, lá para cima, mas também pode ser horrível aos preços atuais. Os preços atuais não é mais do que aquela barra verde que estamos a ver ali. Ou seja, podemos perder muito dinheiro no curto prazo, porque já está, a volatilidade no curto prazo é muito grande e a 23 vezes é perigoso, está bem? No entanto, numa perspectiva de médio e longo prazo, e aqui estamos a falar do gráfico da direita, que são 10 anos de investimento, as probabilidades de perdermos dinheiro reduzem-se bastante. Mas, aos preços atuais, a probabilidade de ganharmos dinheiro também são pequenas. O que é que queremos dizer com isto? O mercado americano aparenta estar ligeiramente caro, não há dúvida, ok? Rácios de 20 ou abaixo disso, aí sim, no médio prazo a probabilidade de termos retornos positivos são bem maiores e a de perdermos dinheiro, as probabilidades também são mais reduzidas, está bem? Portanto, é esta a mensagem que pretendemos passar com este slide. Uma das componentes das nossas carteiras é composta muito pelo índice norte-americano. Ok? E dentro das nossas carteiras, e também não quero novamente antecipar-me aquilo que tu vais dizer, Miguel, mas este slide é importante para percebermos isso, pretendemos sempre diversificar. Ou seja, em vez de termos o mercado norte-americano, o S&P 500, de uma forma cega, ok? Tentamos explorar a valorização das restantes empresas para além daquelas tecnológicas que se sobrevalorizaram bastante nos últimos anos, ok? E como é que fazemos isso? Precisamente utilizando um equal weight. E aqui o equal weight, nós, por este gráfico, conseguimos perceber perfeitamente que o S&P com price earning 28 vezes ou 29 vezes era caríssimo, 23 continuava a ser caro, um equal weight está nos 21%. Desde logo está mais barato e próximo das 20 vezes, não é 20%, das 20 vezes que vos falava no slide anterior. Portanto, um equal weight neste momento faz bastante sentido no panorama atual e, para vos dar uma ideia, desde o início do ano, a valorização do equal weight ou das outras empresas para além das magníficas 7 tem sido muito forte, ok? Portanto, a nossa alocação, mais uma vez não quero antecipar, tem sido mais para o resto do mercado e tentamos explorar essa valorização do que para propriamente o S&P como um todo. Uma das componentes, outra componente das nossas carteiras é o investimento temático. Para aqueles que nos acompanham e são nossos clientes já sabem que gostamos de ter temas diferentes, temas de longo prazo, mas com uma probabilidade de valorização futura muito simpática. E é algo que para nós é crítico para a diversificação e para a rentabilidade que nós geramos para os nossos clientes. Dentre os vários temas que temos em carteira, trazemos aqui os que atualmente mais peso têm. Primeiro, economia espacial. Deixou de ser algo experimental e dominado pelos governos e pela exploração científica. Passou aqui a ser um verdadeiro, se quiserem, ecossistema económico, comercial, escalável e, para nós, ainda bem, investível. Está bem? Deixou de ser um projeto experimental para se tornar num setor, hoje em dia quase um setor económico. Para além disso, setor esse que está em rápida expansão. Porquê? Temos o investimento privado, em conjunto com a inovação tecnológica, e há uma procura gigante de conectividade, dados e, muito importante, a segurança. Hoje, o espaço é um facilitador muito crítico de várias atividades económicas aqui na Terra.
comunicações, navegação, monitorização climática, sei lá, agora assim um muito importante, a defesa. É extremamente importante para a defesa. Um dos principais catalisadores de crescimento do espaço, ou da economia espacial, se quisermos, é a forte redução do custo médio do lançamento dos foguetões. Esta diminuição tornou economicamente viável o acesso ao espaço, o que permite mais lançamentos, permite implementar projetos que antigamente não eram viáveis financeiramente, portanto eram caríssimos. Mais importante ainda, é que o espaço passou a ser formalmente reconhecido como um domínio de defesa e de segurança. Como eu falava há pouco, a defesa é extremamente importante. O forte investimento que está a ser planeado pelos diversos governos está a traduzir-se em contratos de longo prazo, com visibilidade para bem longe, e aqui com a perspectiva de se manterem receitas para o futuro, está bem? O melhor exemplo disto é a Golden Dome dos Estados Unidos, e atenção que este tema da Groenlândia está muito ligado à Golden Dome, está bem? Porque o Ártico, se quiserem, é um ponto que tem que ser assegurado para que o programa funcione na perfeição, portanto não é por acaso que houve esta celeuma e esta agitação toda em redor da Groenlândia. E também é importante lembrarmos que estamos a entrar numa fase da inteligência artificial em que se começa a olhar para o espaço como um local para instalar infraestruturas tecnológicas e também energéticas. Portanto, o espaço é um espaço muito apetecível e com potencial gigante. Outro tema que tentamos explorar nas nossas carteiras são os minerais. A desglobalização e este aumento de conflitos geopolíticos obrigam a aumentar aqui a segurança no acesso tanto a minerais críticos como às fontes de energia. Muito bem. A procura destes minerais tem aumentado exponencialmente com a inteligência artificial e com os seus centros de dados, mas também pela transição energética e pela eletrificação, sem dúvida. Olha, veja-se a quantidade de metais que é utilizada num carro convencional e num veículo elétrico. São menos de 50 kg num carro normal, mais de 200 kg num carro elétrico. Portanto, isto é exponencial a utilização de metais num veículo elétrico quando comparado com um veículo convencional. Por outro lado, a oferta tem muitas limitações. Para ter uma ideia, espera-se que a produção mineira atinja um pico por volta de 2030 e que os novos projetos demorem décadas a entrar em funcionamento. Ou seja, vamos ter muito provavelmente um déficit, aponta-se para 10 milhões de toneladas de cobre até 2040. Isto não é apenas uma escassez pontual, é um verdadeiro risco sistémico. Isto vai levar provavelmente a uma subida considerável do preço do cobre, um dos minerais que nós exploramos nas nossas carteiras. Dentro dos metais, temos também os metais preciosos. Tem aqui uma procura diferente, para além de terem utilidade industrial, têm sido muito procurados para alterar aqui as reservas dos bancos centrais e de alguns países, numa tentativa de não ter tanta exposição à dívida norte-americana e ao dólar. E isto fez com que o ouro e a prata atingissem máximos históricos nos últimos meses. Porquê? Porque a oferta depois não consegue acompanhar, nem de perto nem de longe, o aumento da procura. No caso da prata, a procura para fins industriais, painéis fotovoltaicos, para os automóveis, que são cada vez mais elétricos, está a crescer abruptamente e em breve, para ter uma ideia, vai representar cerca de 40% do total da procura da prata. Portanto, temas que gostamos muito e que exploramos nas nossas carteiras. Miguel. Bem, vamos tentar fazer aqui esta parte de forma muito concisa. Portanto, o nosso posicionamento. Tão falado, vamos desvendar aqui o nosso posicionamento. Em termos de liquidez, encontramos neutrais. Passo a explicar de seguida depois a restante parte e aqui indo ao detalhe de cada uma desta classe de ativos. Nas obrigações estamos entramos no ano subexpostos e nas ações estamos ligeiramente subexpostos. E já vou explicar porquê. Muito bem. Ok, dando aqui para esta meteorologia
Que já é habitual também. que já é habitual também. Mantemos, então, uma exposição muito reduzida à dívida soberana, tendo em conta estas dinâmicas que o Nuno falou, digamos, orçamentais e de endividamento das economias desenvolvidas, bem como os riscos que estão associados a esta independência da Reserva Federal. Por outro lado, continuamos a privilegiar as obrigações de empresas denominadas em euros, tanto no segmento de investment grade como em high yield, que beneficiam de um enquadramento que nós achamos muito favorável. Nas ações, as empresas norte-americanas continuam a ser um pilar das nossas carteiras. Apesar destas valorizações, e não tocou muito neste ponto, se manterem elevadas em termos históricos, elas estão sustentadas por uma forte resiliência da economia. Em particular, a inteligência artificial, mais uma vez, que trouxe um aumento de produtividade brutal. Na Europa, excluindo aqui o Reino Unido, acreditamos que a zona euro poderá beneficiar de um novo impulso, suportado por catalisadores políticos e por estas valorizações que são mais atrativas. Acreditamos também que os lucros estão bem posicionados para recuperar ao longo deste ano. Mantemos como já vimos no outro slide. Como já vimos no slide que também não falou. Em relação aos mercados emergentes, mantemos uma visão construtiva e já vou explicar também ao detalhe onde é que estão aqui as regiões que investimos mais. Portanto, destaco alguns pontos que definem esta opção. Um diferencial de crescimento favorável às economias desenvolvidas. Também desculpa, eu acho que é melhor passarmos já para o próximo. Queres que é mais fácil? Sim. Muito bem. É mais fácil porque também vemos aqui estas bandeiras, aqui estes pesos, acho que conseguimos. É mais fácil. Neste slide, mostramos como estruturamos esta nossa exposição, não apenas por geografias, mas sobretudo pelos subjacentes, para garantir a diversificação e exposição aos segmentos de mercado onde vemos mais valor versus o risco que estamos a tomar. Ok? Começando pelos Estados Unidos. A abordagem é equilibrada. Como falámos, estamos ligeiramente sobreexpostos. Combinamos uma exposição passiva para garantir que também estamos presentes no mercado. Claro. Com gestão ativa para procurar aquilo que nós acreditamos ser o valor acrescentado. Muito bem. Privilegiamos empresas com qualidade, incluímos também as mid-cap, que são as médias empresas. Que no fundo são, ainda assim, empresas muito grandes. Sim, empresas ainda muito grandes. Mais baratas em termos relativos e principais beneficiárias desta desregulação que se perspectiva daqui para a frente. Como o Nuno falou várias vezes e já explicou o que era o Equal Weight, utilizamos também, como vê ali, 20% de uma abordagem a esta forma de investir que faz aqui o weighting pelas ações todas do principal índice americano. Passando agora um bocadinho para a Europa, a nossa seleção foca-se em estilos que historicamente funcionam bem em fase de normalização económica. Portanto, valorizações atrativas, qualidade nas empresas que selecionamos e, portanto, também temos as empresas de média capitalização, como também temos nos Estados Unidos, que beneficiam destes ciclos industriais e de investimento mais doméstico, nomeadamente infraestruturas e defesa. Nos mercados emergentes, agora sim posso explicar mais ao detalhe. A lógica também é a diversificação. Também temos o investimento através do índice global. No entanto, temos aqui... complementamos aqui com exposições mais direcionadas a certas economias. Podemos dar o exemplo da Índia, Coreia do Sul, México. Portanto, são aqui temas um bocadinho que estão dentro deste índice, mas nós acabamos por escolher aqui um bocadinho à parte. E também temos ali, o Nuno também falou bastante daquilo que era o potencial da China. Nós olhamos para esta exposição à tecnologia chinesa que achamos que está num preço ainda barato e que também, em termos de crescimento de lucros da média e longo prazo, tem imenso potencial. Muito bem. Este slide pretende ser basicamente um resumo de tudo aquilo que falámos até agora. E basicamente eu vou-me focar nos riscos que temos aqui para o nosso cenário base para 2026, que já falámos e não vou estar a repetir o que ali está, é para vocês consultarem enquanto nós estamos a falar sobre os riscos, porque é muito importante percebermos quais são os riscos que temos identificados para este ano. Primeiro, chamada não monetização do investimento em inteligência artificial, ou se quiserem, uma rentabilidade abaixo do que está atualmente implícito nestas valorizações. Mais uma vez voltamos a falar nas valorizações das empresas. A inteligência artificial pesa muito, não só no mercado acionista americano, mas desde logo
em tudo e um abrandamento do investimento em inteligência artificial pode ter um impacto muito negativo, não só na economia financeira, como também na economia real. Depois, inflação. Se a inflação nos Estados Unidos não continuar a desacelerar, ou pelo contrário, voltar a subir, neste contexto em que as tarifas se vão manter ou eventualmente possam aumentar como arma da política comercial, ou não só, vimos agora recentemente, como arma de outro tipo de política, podem condicionar a política monetária da Reserva Federal Norte-Americana e, obviamente, depois o sentimento da esmagadora maioria dos investidores e do consumidor norte-americano, que é uma fatia muito grande do PIB. Último risco é a conjugação aqui de uma política fiscal laxista e de uma política monetária muito dovish. Isto vai levar os investidores a exigir cada vez mais, e voltamos a falar na mesma coisa, um prémio de risco nas obrigações de longo prazo. Isto pode levar a dívida pública para níveis insustentáveis, como já falámos anteriormente, e pode explotar aqui uma crise, como tivemos na Europa, uma crise da dívida pública, que tem aqui, já ouvimos, repercussões financeiras muito complicadas, bastante drásticas. Começo este slide com um pedido de desculpas para os clientes que já nos acompanham há muito tempo. Bem sei que este slide quase que já chatei, está sempre a aparecer nos nossos webinars, mas o que é facto é que este slide tem ajudado os nossos clientes a manterem os seus investimentos nos períodos de volatilidade, têm aprendido a manter-se investidos e isso tem sido lucrativo e benéfico para eles, conforme podemos ver por este gráfico. Ou seja, os clientes têm beneficiado com isso e é por isso que continuamos a trazer. Portanto, um pedido de desculpas, mas tem resultado, portanto, gostamos de o trazer e é por isso que o continuamos a trazer. Este gráfico mostra-nos que, apesar de toda a turbulência que tivemos nos mercados, se nos tivéssemos mantido investidos em ações desde a grande crise financeira de 2008, no mínimo tínhamos triplicado o nosso património. Okay? Tomando, por exemplo, as ações norte-americanas, a valorização de cerca de 900% significa multiplicar quase por 10 o capital investido. Portanto, bottom line, a história ensina-nos que a melhor decisão é permanecer investido independentemente da volatilidade. Miguel. Ok, eu pessoalmente gosto muito deste slide. Ele reflete bem o erro mais comum do investidor, que é reagir emocionalmente aos movimentos de curto prazo. Comprando muitas vezes quando está mais caro e vendendo quando tudo está barato. Disciplina, diversificação e visão de médio e longo prazo, como não disse, continua a ser uma base de qualquer estratégia de investimento bem sucedida. A última mensagem que gostaria de passar é simples. A volatilidade faz parte deste processo. Verdade. Nesta aventura dos mercados financeiros, quando o mar agita, pegando aqui naquilo que fazemos como capa, por muito que aquilo que é a emoção nos leve a pensar em saltar do barco, a melhor solução é aguentar, se calhar ajustar as velas e manter o rumo. Verdade. Porque, no fundo, saltar para o mar quando ele está muito agitado não é uma grande solução, não é? No fundo é isso. Finalizamos a nossa apresentação aqui com uma recomendação. Investir é connosco. Portanto, invistam connosco.